Certo? Agora sim. Oi, gente, boa noite a todos. Quem ainda não se assentou, tome seu assento para a gente começar o nosso evento especial de abertura do semestre, um evento particular do nosso curso. Ontem nós tivemos o acolhimento institucional, os alunos tiveram aula até às 8 horas da noite, depois teve a programação, onde vários setores foram reunidos ali no hall do anexo D para estarem apresentando os serviços que a instituição oferece para os alunos. E hoje, na terça-feira, nós estamos aqui nesse lugar tão especial da cidade de Sobral para dar os avisos gerais do semestre e recebendo também a integrante do programa Sertão Arquitetônico, Bianca Feijão Menezes. Obrigada por ter trazido essa palestra aqui para a gente, tá? E também o seu convidado, e os demais alunos. Se não tiver lugar para todo mundo, não tem problema vocês sentarem nos degraus, se acomodem da melhor maneira que puderem. Pronto. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Elisângela, gestora pedagógica do curso, e eu vou fazer a fala inicial aqui para passar 2 recados de grandes eventos que nós vamos ter esse ano, tá, na arquitetura e urbanismo. Bom, um dos eventos que o curso vai ter é o ENAD 2026, tá? Para quem conhece o Enem, acredito que a maioria tenha feito o Enem, que avalia o estudante no ensino médio, no ensino superior também temos uma avaliação que acontece a cada 3 anos. Então, no segundo semestre desse ano, o aluno que tiver com cerca de 80% ou mais do curso concluído, ele vai ser convocado para estar fazendo o ENAD, tá? Que é uma prova que acontece num dia de domingo à tarde, tá? E maiores detalhes sobre isso, sobre os alunos que realmente vão estar fazendo o ENAD, a gente vai começar a liberar ao longo desse semestre, tá? As turmas envolvidas, tá? As turmas que estão nessa faixa de corte, são a 28, a 29 e a 30. Tem alguém da 28 aqui? 29 e 30. Bem, provavelmente vocês serão convocados para estar fazendo a prova, tá? Ela é bem semelhante ao Enem, mas com conteúdos específicos da arquitetura e urbanismo. O Uninta, ele gosta de preparar o aluno, então, ao longo desse ano, vai ser feito um calendário com várias programações de preparo, tá? E nós contamos com a participação de todos os alunos enadistas. E o grande anúncio desse evento, claro que a Comorg também vai ter mais detalhes, né, sobre outros eventos, a CEMAL, por exemplo, mas... Opa, cadê? Moço? Socorro. Nós estamos com a nossa viagem nacional Arquitrip 2026 lançada. A turma da manhã teve ontem o anúncio em primeira mão e agora a gente está divulgando para todos da turma das turmas da noite, tá? Nós vamos para Minas Gerais. Vai ser um intensivo de 5 dias em novembro. Opa, meu Deus, socorro. Aqui. Do dia 5 ao dia 9 de novembro, tá? No dia 5, só deslocamento para lá, Sobral, Fortaleza, Fortaleza, Minas, e no dia 9 também o retorno, tá? Lá a gente vai visitar o conjunto da Pompeia, com obras do Oscar Niemeyer e outras obras fantásticas do modernismo. Não vou me alongar muito, tá? Maiores detalhes a gente vê depois. Mais obras. Nós vamos também para Inhotim, visitar o Instituto Inhotim, que é um acervo de obras, né, fantásticas. Nós vamos para Ouro Preto e Mariana
também, tá? Então, conjunto histórico, a gente vai ver um pouco também do desastre ambiental que aconteceu na região. Vão ser 3 dias de passeios intensivos, tá? Bom, a previsão é que o voo saia de Fortaleza à tarde, no comecinho da noite a gente já esteja, né, indo para o hotel lá em Belo Horizonte. E o voo de retorno sai lá 10h20 da manhã, e 1 hora a gente já está aqui em Fortaleza, onde vamos entrar no ônibus do Ninta e vamos voltar para Sobral, e de lá cada um toma seu rumo para a sua cidade. Tá? Todo o traslado, aeroporto, hotel está incluído, e todo o transporte também para a gente fazer os passeios está incluído, tá? Para Inhotim e para Ouro Preto e Mariana, menos o de Belo Horizonte mesmo, que a gente tem um pouco de experiência de mobilidade urbana se deslocando em outra grande capital do país. Valores, que é o que interessa, né? Aqui a gente vai ficar no Hotel Nacional Inn, um hotel ok, muito bonitinho, organizado, limpo, decente, tá? Valores, 3.400 por pessoa, tá? O valor tá super ok. Eu vou mandar esses slides no grupo dos representantes para que vocês tenham documentação para pedir dinheiro para os seus responsáveis, né? Para quem não for bancar sozinho, é bom ter os documentos para poder ter essa conversa. Forma de pagamento, a CVC parcela em até 7 vezes, desde que você dê uma entrada de 10% a 20%, tá? Entrada de 10%. Opa, volta. Moço. Enfim, a entrada de 10% é 300 e pouco, a entrada de 20% é 600 e poucos reais. Tem o parcelamento no boleto, que a CVC ela aprova para todo mundo, menos se você já estiver devendo para a CVC, que, pelo que eu sondei, não é o caso de ninguém. Tem até 12 vezes no cartão de crédito também, e 6% de desconto para pagamento à vista, tá? Como nós temos que segurar o preço desse orçamento, quem tiver interessado tem até o dia 12 para dar o nome por e-mail para a professora Dilson no e-mail da coordenação, arquitetura@uninta.edu.br, tá bom? Assim que eu terminar aqui, já vou mandar esses slides no grupo dos representantes, e quem tiver interesse, converse com seus representantes, se organize, e a gente torce para que o máximo de alunos consiga ir nessa viagem, que vai ser uma arquitrip nacional muito legal, tá certo? Bom, agora eu chamo o coordenador, professora Adilson, vamos recebê-lo com aplausos. E tenha um ótimo semestre, tá? Que a gente faça ser um ano maravilhoso, um ano abençoado, cheio de coisas boas, projetos incríveis. E vamos se divertir e sofrer um pouquinho também com a arquitetura, tá bom? Que a gente ama. Bem-vindos, professor. Obrigado, professora Elisângela. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à oficial abertura do semestre, pelo menos do nosso curso, onde tivemos a recepção dos veteranos na instituição, mas decidimos fazer esse momento do nosso dia zero aqui na Casa da Cultura, né? Vivenciando um pouquinho o que a cidade tem de melhor para nos oferecer também. É um prazer, a casa está cheia aqui, ainda foram adicionadas algumas cadeiras brancas para recebê-los aqui nesse evento do dia zero. Eu queria começar minha fala fazendo uma analogia. Alguém aqui já viajou a maioria de nós, né? A gente viaja num voo de carga. É assim, pelo menos que falam no meu país. Aqui no Brasil falam voo comercial, né? Isso, voo comercial. E tem alguns tipos de voo, né? Eles também são de carga, mas eles são militares. E eles têm uma tecnologia totalmente diferente do voo comercial comum, tá? Eles têm duas qualidades, na sua maioria. O voo de carga comum, ele não para no ar, por exemplo, para abastecer, não consegue ficar tanto tempo para abastecer, certo? Já o voo de carga militar, ele tem uma tecnologia que permite que venha um outro voo sobrevoando ao mesmo tempo, em simultâneo, e ele consegue recarregar, né, e abastecer esse mesmo voo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós somos esse voo de carga que recarregamos a todo instante. Isso significa que a gente, fisicamente, né, os físicos defendem que todo o corpo se movimenta quando nele é aplicada uma força. Você tem qualquer objeto, se você aplicar nele uma força, ele se movimenta. Nós, como arquitetos, vocês, como estudantes de arquitetura, também
têm e precisam ter essa força, faz com que vocês parem, reabasteçam, reavaliem, mas, acima de tudo, continuem o vosso percurso, continuem o vosso voo. E o dia zero é um desses dias, tá? Um dos pontos altos dessa noite, além da apresentação da nossa viagem para Minas Gerais, é o lançamento da nossa professora Bianca, né? O livro de arquitetura, que se originou na sua dissertação de mestrado, que ela e seus parceiros vão nos falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo do livro, o que é casa, o que é a habitação popular e tudo mais. Isso e outras coisas também que vocês vão poder acontecer no decorrer do semestre. O pessoal da CEMAL, acho que vai falar um pouquinho. Cadê a Cláudia? Isso, o pessoal da CEMAL vai falar um pouquinho também, rapidinho, sobre o que é que vai ser a CEMAL. E é isso, gente. Aproveitam, se ergam, se reabastecem, mas, acima de tudo, continuam caminhando naquele caminho que vocês se proclamizaram a fazer no decorrer dessa faculdade. E é isso. Sejam bem-vindos. É a Comorg? Por favor. Depois da Comorg, vem os professores gestores, e aí já vamos para a mesa principal. Vocês entregaram a apresentação aí? 2 minutos. Olha, rapaz. Bota aí o meninozinho. Cadê? Boa noite, pessoal. Ximaria. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Me chamo Levi, essa é a Cláudia. A gente está hoje representando a Comorg. Quem é da Comorg aí? Levanta a mão, por favor. Olha, aqui, ó. Então, e é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho do que é que está programado, certo? Para o dia 19, 20 e 21 de maio, que vai ser a data da nossa CEMAL, que vai ser o tema de Cidades Verdes frente à crise climática. Estava programado para ser semestre passado, que ia ocorrer junto com a COP30, infelizmente, devido a alguns imprevistos, a gente preferiu colocar para esse semestre. A nossa programação, como a gente já tinha postado no vídeo da semana passada, a gente ainda está fechando essa semana com palestrante, e até segunda-feira, no máximo, a gente já vai lançar essa programação. O que eu posso confirmar para vocês? A gente vai ter visita, vamos fazer uma visita na AMA, estamos tentando fazer uma visita na Casa Container, tu já foi, né? Não, continua. A gente vai ter também oficinas, incluindo oficina à noite, para o pessoal que não consegue vir de manhã e tarde. A gente vai fazer oficina à noite, juntamente com aulas, palestras. E no último dia a gente vai fazer uma palestra incrível sobre a COP30 que aconteceu no semestre passado. A gente está entrando em contato com alguns professores, a gente vai entrar, para a gente fazer uma mesa redonda de conversa sobre diálogos, e a gente vai abrir inscrições, vai ter camisa, vai ter bags, vai ter bottom, e a gente espera vocês lá. Até a próxima semana a gente já está lançando a programação, abrindo inscrição, a gente vai avisar no grupo e no Instagram da FAO. É isso. Sobre a Comorg é a comissão organizadora da nossa faculdade. A gente organiza os eventos, a gente organiza o dia zero dessa vez foi o professor que organizou, mas a gente fica encarregado, por exemplo, da CEMAL. Esse semestre a gente vai abrir um edital para novas inscrições, o que a gente precisa mais de apoio, a gente precisa de gente que se interesse, e o quanto mais gente tiver, melhor. Porque, gente, eu participei como estudante e como, tipo, suporte no oficial da semana passada, e é legal quando a gente vê o que acontece no palco e atrás dos bastidores. É uma ajuda que a gente agradeceria muito. Obrigado, pessoal. Agora, vamos chamar aqui, rapidinho, a mesa que vai com os nossos gestores. Agora eu quero aplauso para esse grupo de professores guerreiros. Professora Libe, professor Eló, professor Andrini, professora Daleia, professor Jean. Ixi, logo eu. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Pronto, vamos lá.
Como todo começo de semestre, né, a gente traz vocês aqui para dar as boas-vindas, para que vocês se sintam muito abraçados, para no caminhar, se apertar, depois não reclamar, né? Estava ali comentando com a Elo ali atrás, que todo começo de semestre a gente precisa vir dar uma humilhada aqui para vocês, né? A gente vem se humilhar um pouquinho, contar o que, que a gente faz, o que, que a gente espera, né? Mas a Elo, não, vai ser rapidinho, vai ser rapidinho. Eu disse, não, mas eu preciso me humilhar. Então, gente, para quem não sabe, eu sou a professora Líbia, eu sou gestora de estágio, né? Então, assim, todo começo de semestre eu venho aqui pedir, né, aos alunos que já estejam chegando na disciplina de estágio obrigatório ou que esteja fazendo um estágio não obrigatório, por favor, me procure. A gente tem uns trâmites a serem feitos, então, tudo que diz respeito ao estágio, vocês podem me procurar, tá? Tanto eu quanto a professora Andrine, a gente trabalha aqui meio que em cadeia, né? Tanto por conhecermos o mercado, né, e conseguir orientá-los nesse sentido, como amigas também, porque a gente sabe que muitas vezes vocês estão entrando no primeira experiência de estágio, então, assim, será que isso é comum que aconteça? Precisa de uma orientação e tudo mais, então a gente está aqui para isso. Para além dos trâmites mais formais para quem está entrando na disciplina de estágio obrigatório, certo? Peço, por favor, né, que entre em contato comigo quanto antes. A gente precisa dar entrada no seguro de vocês para que vocês comecem a contabilizar essas horas para no final e estar aperreado para finalizar isso daí, certo? Conto com a colaboração de vocês, inclusive estimulo que mesmo que não estejam em estágio supervisionado, procurem o quanto antes ter essa experiência profissional, certo? Esse primeiro estágio, muitas vezes, ele é um pouco mais difícil por não ter experiências, mas eu acho que quando o aluno chega na humildade de dizer eu lhe admiro, eu quero aprender, eu estou disposto, eu acredito que muitos escritórios vão abrir para vocês, certo? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Alguns já me conhecem, mas eu estou vendo muitas carinhas novas aqui, então vou me apresentar. Eu sou a professora Andrine e estou na coordenação do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo. O que é o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que a gente chama de EMAL? Ele nada mais é do que um projeto de extensão, certo? Então, a ideia do Escritório Modelo é funcionar como um projeto para a comunidade, só que ele tem uma diferença da gestão de extensão, né? Que é o quê? A ideia do EMAL é que os alunos sejam protagonistas, pelo menos assim deveria ser, né? Então, assim, às vezes o EMAL ele faz projetos assistencialistas, mas o foco é realmente fazer projetos para a comunidade de forma coletiva. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se algum de vocês até tiverem, assim, a ideia, na minha cidade está precisando de alguma coisa, assim, mas que isso vai trazer um benefício de forma coletiva e não individual, certo? Vocês podem trazer essas ideias, certo? E se tiver interesse no EMAL, vocês falam com a gente. Porém, esse semestre vai acontecer algo bem específico que vocês vão já entender melhor. O EMAL, ele vai subsidiar, vamos dizer assim, um grande projeto, um projeto bem interessante que vocês vão conhecer melhor. E por ser um projeto muito específico, a gente vai ter um edital de seleção, que a gente divulga essa semana, né? A professora Heloísa vai falar um pouquinho também. Então, especificamente esse semestre, o EMAL vai demandar esforços para esse projeto, que é um projeto muito bacana. Eu acredito que muitos de vocês vão se interessar, porque vocês vão ter uma vivência bem prática e vão amadurecer muito com esse projeto. Então, primeira informação está dada que vai ter aí essa seleção para o EMAL. Segundo, eu sou coordenadora também da Liga Acadêmica de Patrimônio e Museologia, a LAPAM. A LAPAM, ela está bem morninha, né? Por quê? Principalmente porque muitos alunos engajados na LAPAM se formaram. E lá a gente trata de
educação patrimonial, de pesquisa em patrimônio, de ações de extensão. Então, algum aluno que esteja aqui, ou se você conhece alguém que tem aquela curiosidade ou aquele amor a mais pelo patrimônio, procura também a gente, porque em breve a gente também deve estar lançando vagas para a Lapan, certo? Eu estou frisando isso porque tem muita gente que nem conhece a Lapan, não sabe da existência. Semestre passado a gente funcionou de forma muito pontual, com algumas ações de extensão, algumas ações em eventos, mas a ideia é que a Lapan ela funcione como algo realmente assim, recorrente, com pesquisa e também com a iniciativa dos alunos. Então, eu espero contar com vocês aí para a gente reavivar a Lapan. É a minha fala de hoje. Deixa eu pegar um ganchinho dessa seleção. Para quem estiver precisando de estágio para cumprir estágio obrigatório, olhe essa oportunidade. Por favor, me ajudem a ajudar vocês. Bom, sobre essa oportunidade, tem ressalvas, tá certo? Que aí a gente tem que colocar aqui, porque para estar no EMAL, a pessoa precisa entrar e ficar pelo menos 1 ano nos projetos. Então, eu estou no 10º semestre, terminando, nunca estagiei em lugar nenhum, não tenho nem perfil para estar no EMAL, nem gosto daquele tipo de trabalho e vou lá para terminar o meu estágio. Não é bem assim, a gente faz uma seleção, e principalmente nesse projeto, vocês vão ver que a seleção ela vai ser um pouquinho puxada, porque realmente vai ser um projeto puxado. Então, só vai participar quem tiver perfil para participar, muita vontade e se dedique de verdade, tá certo? Porque vai envolver comunidade, vai envolver recursos financeiros, que a gente vai trabalhar, as meninas vão falar sobre isso. Então, não vai pegar e largar no meio do caminho, não, é uma coisa muito séria, tá certo, gente? Bom, já que eu já estou falando, né, sou professora Elô, estou gestora, né, de extensão e responsabilidade social. Os eventos, né, sempre estou em contato com o pessoal da Comorg, eu ajudo a promover, a minha função é tentar fazer com que haja promoção de eventos e de projetos de extensão. Nós temos projetos de extensão ao longo do curso que vocês já conhecem. Quem ainda não conhece vai começar a fazer algumas disciplinas que não são disciplinas, que são chamadas de UCES, Unidades Curriculares de Extensão, que é uma obrigatoriedade do MEC, que precisa ter 10% da carga horária total do curso, precisa ser de extensão, não é uma invenção do nosso curso. Todos os cursos do Brasil inteiro precisam fazer isso, tá certo? Mas gostaria de falar para vocês que isso não é para ser uma coisa chata, ruim, desagradável. Porque às vezes o aluno fica pensando, eu tenho que fazer extensão. Não é assim, gente. A extensão ela pode ser muito gostosa, muito interessante. Se a gente dá um direcionamento para que a extensão ela tenha essa função social, essa responsabilidade social, ela pode ser muito boa para a gente também. A gente vai interagir com a sociedade de um modo geral, a gente vai devolver para a sociedade parte do que está sendo investido na gente. Professora, eu estou pagando o curso, tem FIES na história, tem outros investimentos também, e nós temos uma responsabilidade social, né, com o mundo que a gente vive, tá certo? Então, a partir da extensão, a gente tem essa possibilidade de dar essa devolução. O mais interessante é que a gente aprende muito com isso, porque, na verdade, a extensão ela é uma troca. Muitas vezes a gente pensa, eu vou levar para a comunidade o que eu sei. Não, meu querido, você vai levar e você vai trazer. É uma troca, vocês vão aprender muito. Então, quando a gente leva bem a sério a extensão, ela pode ser muito prazerosa, muito gostosa, e não se iludam, viu? Inclusive, quem quiser fazer concurso público no futuro e tudo mais, tá? As extensões estão valendo uma pontuação imensa. Quem tem extensão no seu currículo já está contando muito. Então, assim, para aqueles que estão pensando mais também nessa questão de montar, né, o seu portfólio, de deixar o seu currículo lá, daqui a pouco a professora Dalia vai falar disso, mais recheado, bonito também, as extensões também têm esse valor, tá? Tanto os eventos, como é o caso do evento de hoje, que a gente está aqui, como os projetos. Ok? Então, convido vocês todos a participar de todos os eventos que tiverem, projetos que vocês puderem se engajar, se engajem, vai valer muito a pena para vocês, assim, como um crescimento pessoal e profissional, tá bom? Aí podem me procurar
quando vocês tiverem necessidade. Vou passar para a professora de gestora de pesquisa. Boa noite, sou a Daléa, da gestão de pesquisa e TCC. Vou começar pelo TCC, né? Que é uma coisa que eu acho que muitos alunos, quando chegam no último ano, não lembram que ele pode virar um cartão de visitas, né? Eu já vi vários alunos que entraram em escritórios, começaram a trabalhar em locais, né, renomados, com o cartão de visita de trabalhos que fez, não só o TCC, mas de trabalhos que foram realizados na universidade. Então, aproveitem essa oportunidade, nem que seja no último ano, né? É a última oportunidade que vocês têm de montar um portfólio, nem que seja com o TFG de vocês. Aproveita também as coisas, né? Eu já vi vários casos de alunos que, eu vou te falar, a professora falou de extensão, estágio, tudo isso recheia o currículo de vocês, né? E falando no currículo Lattes, isso é para a área acadêmica, sei que tem alguns que já pensam em ser docentes, né? Então, não só para a vida acadêmica, tá? Para a vida profissional mesmo, você para a prática na arquitetura e urbanismo, é importante você rechear o seu currículo, porque isso mostra muitas qualidades de você, mostra liderança, mostra atitude, mostra que você não estava na faculdade só seguindo aquele, né, o roteiro para terminar a universidade e ter um diploma. Você tem atitude, e isso tem um diferencial muito grande no mercado. Tá? Hoje em dia, muita gente tem diploma, não é como antigamente, que poucas pessoas tinham. Então, muitas pessoas têm, a concorrência é muito grande. Então, é bom que vocês, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito mais coisas na universidade, eu acho que todos nós aqui, né, a gente pensa assim, o que vocês tiverem de oportunidade, não só na universidade, que a gente oferece para vocês, mas fora, façam, porque isso recheia o currículo de vocês e aumenta a oportunidade lá fora no mercado de trabalho, tá? Então, escutem isso com carinho, porque a gente fala pensando no bem de vocês, tá certo? Vou passar nas salas a partir da próxima semana e vou deixar um cartaz com todos os grupos de pesquisa que a gente tem. Nós temos atualmente 2 grupos de pesquisa, um que é o NUPACT, que eu acho que você já conhece, que é o Núcleo de Pesquisa em Arquitetura, Cidade e Tecnologia. Nós temos 7 linhas diferentes, são 7 temas diferentes de pesquisa. E temos o outro grupo que é do envelhecimento no século XXI, tá? Então, são 2 grupos. Eu vou passar, vou explicar um pouco, e vou deixar um cartaz para vocês também poderem, né, de vez em quando, dar uma olhada, e quem tiver interesse pode me procurar, tá certo? É isso, gente. Obrigada. Boa noite, me chamo Jean Parente, sou professor também e gestor de atividades complementares. Pegando o gancho aí, no meu período da faculdade, eu praticamente, o pessoal dizia que eu ali na faculdade era que nem os calangos, que andava por ali, né? A gente vivia lá. Então é o seguinte, a gente fazia tudo que aparecia e eu esquecia de pegar os certificados e tudo, e isso também era um problema muito sério, né, que eu padeço até hoje desse mal, e hoje eu sou gestor dessa situação, né, de cobrar de vocês isso daí. Então, assim, participem, mas lembrem-se de sempre estar com essa documentação, que eu incentivo que façam isso desde o primeiro semestre, participem, ajuda muito, certo? É algo que vocês realmente vão perceber o quanto isso vai agregar vocês. Não é só dentro de sala de aula, com livros, a interação humana, o espaço compartilhado, o olhar, a troca, isso nos engrandece muito, não percam isso, não pensem que é ir, assistir a aula e ir para casa. Isso daí não é legal, isso não é a cara da universidade, isso nem de escola deveria ser assim, que às vezes até a escola é pensada assim. Então, usufruam desse espaço, cresçam com a gente, entre vocês também, tá bom? Então, é um espaço bacana, e eu estou aqui também para avisar também que na próxima semana, provavelmente, eu vou explicar para vocês através de um vídeo, Meet, eu vou depois divulgar isso para os grupos, tá? Para que vocês possam ver como vocês colocam essa documentação no sistema, tá? Porque isso às vezes causa um pouquinho de dúvida, alguns alunos perguntam para mim como é, e isso também inibe o processo. Então, para facilitar, esse semestre nós vamos ter 2 encontros com o Meet para isso, tá? Eu vou divulgar isso em breve. Provavelmente, próxima semana já vai ter
alguma coisa, tá? Mas eu vou divulgar ainda nessa semana, tá bom? Ok, e só a última coisinha para falar do grupo de pesquisa também, que a gente também está iniciando, estamos iniciando um grupo de pesquisa também, tá? Com patrimônio e tecnologia, tá? Quem tiver interesse em conhecer, também entre em contato com a gente. Você tem interesse em BIM, tem interesse em levantamento de patrimônio, etc., e mudanças climáticas, estava sendo colocado aí também. A gente está estudando exatamente o impacto do semiárido, das mudanças climáticas nessas construções, tá bom? É isso. Obrigado. Bom, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de chamar aqui o Levi e a Cláudia, por gentileza. Quem mais foi monitor, que queira dar uma palavrinha rapidinho, tá? Nosso gestor de monitoria não pôde estar presente, tá? Que é o professor Thales, infelizmente não pôde estar aqui. E falando rapidamente, já estamos, né, com inscrições abertas, estamos com inscrições abertas para monitoria, e chamei aqui 2 ex-monitores, né, para poderem falar um pouquinho, assim, da experiência, bem rapidinho, só para vocês entenderem a importância que tem a monitoria. A gente aqui como professor falando, vocês às vezes ficam ouvindo, olhando para a cara da gente, é legal ouvir do colega de vocês, que está sentado com vocês, está passando, né, no dia a dia, o que vocês passam, como é que é ser monitor? Boa noite de novo, pessoal. Ser monitor é massa de um sentido que você passou pela disciplina e às vezes você não pegou o feeling do conteúdo, né? E às vezes você ensinando uma pessoa, mas é claro, tá ali, mas não sabe de nada. Mas você vai, não, aí você lembra, né? Não, faz assim, que é melhor e tal. Aí depois você começa a entender o motivo daquilo. Aí você, pá, agora que eu tô entendendo, né? Por que é desse jeito? Aí você, né? Então, assim, é muito massa, né? Eu acredito que cada um tem que participar, pelo menos de uma monitoria, para entender o processo, até como é a questão do professor, né? De corrigir tudo, a prova, né? E é isso. E agora a Cláudia vai falar, né, Cláudia? Boa noite de novo. Eu fui monitor da disciplina da Elo de Fundamentos, depois de ter participado da disciplina dela e depois do Levi ter sido meu monitor. Foi uma experiência, assim, que durante a disciplina eu achava a disciplina difícil pra caramba, porque era muito técnica. Para uma pessoa que sempre foi desenhista e só no simples, foi uma coisa bem técnica, desenhar uma casa bem técnica. E aí a gente foi vendo por que é tão técnico, por que isso, por que ela fica no nosso pé, por que o Levi fica no nosso pé com detalhes. E aí eu entrei para a monitoria. Eu me desafiei a fazer uma monitoria de uma matéria que eu fiquei bem assustada. E aí a gente começou a entender. Aquele livrinho que a gente não levava tanto a sério, a gente levou a sério. Eu li aquele livro numa tarde. Por que eu não li isso antes? Facilitou a minha vida. Então, assim, a gente começa a entender, a gente vê o lado aluno das dificuldades, a gente vê o lado do professor. Por que ensina? Por que aquilo é tão importante para a gente? Então, é isso. Aproveitem, a gente faça uma monitoria porque é muito boa. Eu já fiz da Elo e da professora Úrsula. Foi simplesmente incrível. Bem, ajuda muito no nosso currículo estudantil. Gente, só para encerrar, porque a gente vai divulgar uma notícia essa semana que a gente acabou não divulgando ano passado. Mas a Lapan, a Liga de Patrimônio, ganhou uma premiação em 2025, certo? Com o prêmio IAB, que é o prêmio dos Institutos e Arquitetos do Brasil. É um dos prêmios mais reconhecidos na nossa área, para quem não conhece. Agora, a gente ganhou em nível regional e estamos concorrendo a nível nacional também, pelas práticas pedagógicas que a gente tem desenvolvido pela Lapan, né? Isso mostra muito, assim, tanto o desempenho como o compromisso com o patrimônio cultural. Então, por isso que é muito importante a existência dessa lista, essa notícia aqui para animar ainda mais vocês, tá? Obrigada. Obrigado, professoras, gestoras. Agora vamos chamar a composição da mesa, a professora Bianca, a arquiteta Yara e a arquiteta Vitória Lopes, por gentileza.
E o Tião, por gentileza. Cadê o Tião? Ah, por favor, Tião. Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo a todo mundo que tirou um pouco aí do seu tempo para estar participando desse evento. É uma honra, é uma alegria imensa. Esse lançamento aconteceu em Fortaleza, é a segunda vez que ele está acontecendo, agora a convite da Uninta, então queria começar agradecendo a Uninta na pessoa do Adilson, que realizou esse convite. Queria agradecer aos professores, que são colegas, né? Eu faço parte do Projeto Sertão, então sou professora convidada, vejo os rostos conhecidos aqui, então queria agradecer os colegas que estão aqui, queria saudar também os alunos, né, do começo até o fim do curso, espero que essa fala de alguma forma continua aí para vocês. E quando a gente começou a estruturar esse evento, eu queria destacar que ele não foi pensado sozinho, né, em nenhum momento, e não faria sentido, né? A construção do livro não foi sozinha, porque esse convite inicialmente falar sobre o livro, e a construção dele não foi sozinha, tem muitas pessoas que me ajudaram, a realização dos eventos também não é sozinha, e aí eu queria só fazer um breve reconhecimento dessas pessoas, não vou tomar muito tempo, mas acho que é justo enaltecer essas pessoas que tornaram possível isso estar acontecendo agora. Então, além das pessoas da Uninta, né, organizadores, professores, coordenadores, eu queria destacar inicialmente agradecer, né, a presença da Vitória, da Yara, do Tião. Vitória que pensou comigo de início, né, quando não tinha nada pensado, assim, a gente já estava discutindo como isso poderia acontecer. E queria agradecer também o pessoal da Casa da Cultura, o Pedro ali que está fazendo a gravação desse evento, então a ideia é que isso tudo seja disponibilizado no YouTube, e aí possa servir para consulta futura de quem se interessar. E como eu estava falando, né, a construção do livro não foi sozinha, e a ideia que o livro traz também é de que a arquitetura ela não pode ser pensada sozinha, e não faria sentido eu vir aqui falar por mim, se tudo que eu estou propondo aqui é colaboração. Então, a ideia, né, desses últimos eventos que têm sido feitos é que a gente pudesse trazer falas de outras pessoas, que pudessem trazer outras perspectivas, e hoje a gente tem o Tião, que além de ser um grande nome do rock do flashback, é um morador do Dom Expedito e vai falar, ensinar para a gente um pouco, acho que até trazendo um pouco do que a Elô falou, né, desse caminho de ida e volta, a gente tenta ajudar, mas a gente pode aprender muito no percurso também. Então, o que é que os moradores podem nos ensinar, o que é que as pessoas podem nos mostrar sobre a nossa prática, sobre como ela pode acontecer. E a Yara e a Vitória estão aqui para falar sobre o projeto recentemente premiado no CAL, né, de ATIS, de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Então, eu vou deixá-los falarem primeiro, e encerro minha fala falando brevemente sobre o livro, você fala as contas, e espero que vocês gostem. Boa noite. Eu sou Sebastião Fernandes, é o mesmo nome do pai do meu nome dele, do Edilson, tenho um prazer, e sou conhecido como Tião Tigrão, moro há 54 anos no bairro Dom Expedito, e participei, né, dessa mudança da minha comunidade, é o bairro Dom Expedito, onde tinha muitas casas de taipa, hoje são casas de 2 pavimentos, que eles chamam de puxadinho. E também agradeço aqui a Vitória Lopes, né, e a Bianca Feijão por ter me convidado para essa palestra aí. E eu me sinto muito honrado por esses alunos aí de arquitetura, né? É um prazer muito grande, né, e falar para vocês tudo aí. Que nossas casas são simples, são comuns, e por falta de um arquiteto profissional, né, são casas simples, casas às vezes de só 2 ou 3 pavimentos, mas que ao longo do tempo, bem no comecinho, né, 1974, eita, diacho, voltei demais, né, teve a grande enchente
do Rio Acaraú, acho que muitas pessoas lembram aí. Acho que não, porque tem muita gente jovem aí, né? Sei que sou velho aqui. Mas eu participei dessa tragédia, que foi a maior enchente de Sobral, que foi em 1974, ano em que a gente morava lá em Camilos, que é em Meroca, e voltamos e viemos morar aqui em Sobral, justamente, né, nessa grande enchente. Então, a enchente veio e levou a maioria das casas, que não levou totalmente, porque como era casa de taipa, né, ficou só aqueles pauzinhos, né, e o barro foi todo embora. Então, foi uma longa estrada para poder nós se reerguermos, né, porque nós somos de periferia, e era aquela coisa, naquela época era muito difícil arranjar transporte para alocar todas as pessoas, tirar daquela inundação. Então, eu quero dizer que hoje a vida melhorou muito no nossa comunidade, nosso bairro. Nós temos hoje, na minha rua ainda é calçamento, não sei porquê, mas já foi asfaltado. Ela era chamada de Rua do Calçamento, depois Rua Calbi Vasconcelos, e agora é Rua Dom Expedito, no bairro Dom Expedito. Então, tivemos uma melhoria muito grande, que foi o saneamento, né, e teve aquele esgoto todo por baixo do chão, que era jogado atrás no rio. Então, teve essa melhoria na época do doutor Campelo, que fez também a margem direita do Rio Acaraú, ao qual moro. Primeiro foi a margem esquerda, depois foi a margem direita. E nessa época, a intenção da prefeitura era tirar todas aquelas residências da margem. Ia ficar só as casas do lado de lá, olhando para o rio. Então, houve uma comoção da gente, então nós se reunimos, a comunidade, fomos lá na prefeitura e falamos, na época era o prefeito, esqueci o nome dele. Sim, mas não estendendo muito, nós falamos do doutor Campelo, né, que era arquiteto e urbanista, né, em memória, né, inclusive hoje tem uma escola ali no Alto da Brasília, em nome dele, né, é uma homenagem. Então, nós participamos da arquitetura da margem direita, então algumas melhorias foi em conjunto com a nossa comunidade. Então, a gente tem que agradecer, né, por essas melhorias e a casa da gente ser bacaninha hoje em dia, né? Então, eu não quero estender muito aqui, porque a noite tem que brilhar com a nossa autora aqui dos livros, né, que é a Bianca Feijão. Então, para vocês terem uma boa noite e muito obrigado por ter ouvido essas minhas palavras, viu? Ok? Valeu! Boa noite, gente. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Bianca pelo convite, pela partilha que a gente vai ter aqui hoje. A Vitória também, por essa ponte que fez entre eu e Bianca. Aqui na pessoa do professor Adilson, agradecer pelo reencontro, né? Eu me formei pelo UNITA, então é sempre muito bom voltar para a casa onde a gente se formou, e também com muito carinho, né? Então, estou muito feliz de estar aqui reencontrando essas pessoas que contribuíram para a minha formação hoje. A gente vai apresentar, eu e Vitória, uma experiência que a gente está tendo, né, em ATIS, que é a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, na comunidade Cajueiros, no município de Ipu, né? E aí eu gostaria de iniciar falando sobre o meu desejo da Vitória de participar, né, desse processo, desse edital em específico, e também de contribuir, né, esse desejo de contribuir com a sociedade, com aquilo que a gente aprendeu aqui, com os nossos professores, enfim. E aí, em outubro do ano passado, abriu esse edital do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, em específico, e a gente pensou em se inscrever, aí aconteceu de tempo não deu, muito trabalho, enfim, muitas coisas aconteceram.
quando chegou no último dia de inscrição, como todo bom arquiteto, me surgiu a demanda, né, de tentar escrever do lado do Cajueiros, tá bem? Tá desligado, né? Enfim, tentar escrever a comunidade lá do Cajueiros nesse edital. Só que como era o último dia, não tinha condição, né, gente? Analisar a comunidade, analisar urbanisticamente a legislação, enfim, não tinha como. Por nossa sorte, desculpa o grito, o edital foi adiado, no caso. Então, a gente teve mais uma semana para a gente elaborar esse projeto, essas ações, esse plano de trabalho, né? E aí, Vitória, nos debruçamos sobre a legislação, sobre a comunidade, entendeu? Eu acho que um ponto interessante a gente pontuar é que, inicialmente, quando a gente pensou em entrar no edital, a gente pensou em trabalhar em Sobral, porque para a gente já era algo habitual, né? Já conhecia a cidade, já conhecia a legislação, o plano diretor. Então, a gente já tinha a vivência da cidade, né? Tanto por eu e a Yara, a gente já ser sobralense, e por experiências que a gente já teve, né? Mas como por questões que talvez nem fosse para ser, essa demanda apareceu e foi uma demanda vinda de Ipu. Então, é uma cidade que a gente não conhecia, é uma cidade que a gente não viveu tanto assim. Acho que, inclusive, tem algumas pessoas de Ipu aqui. A gente só foi para turismo mesmo na beca do Ipu. Então, para a gente conhecer aquele território, trabalhar com um território que a gente não conhecia, foi muito desafiador. Porque sempre trabalhar com desconhecido é desafiador, né? Então, a gente estudou, principalmente Ipu e depois a comunidade, com a pouca informação que a gente tinha, com o apoio também da OSC, que a gente está trabalhando junto com a OSC, que nos informou para a gente conseguir fazer a inscrição no edital. Aí, qual a demanda, né, da comunidade do Cajueiros no Ipu? Eles são uma comunidade meio rural, meio urbana, eles estão ali bem no limiar entre a zona urbana e rural. Se puder passar o slide. Obrigada. Aí, eles estão ocupando a faixa de domínio da linha férrea, que hoje é administrada pela Transnordestina, e a Transnordestina moveu uma ação de reintegração de posse contra essas famílias, né? E aí, elas estavam sofrendo essas ações desde 2023, né? Chegou ao ponto de estar na segunda instância, né? Que é a instância ali regional, e eles acabaram dando favorável à Transnordestina, ou seja, era uma realidade que essas famílias elas seriam despejadas do local onde elas moram. E é importante pontuar que elas estão nessa área há mais de 30 anos. Tem famílias que cresceram lá, né? Pessoas que nasceram, que constituíram suas famílias, que morreram, enfim, tem toda uma vida ligada com esse território. Então, foi muito injusta essa decisão judicial, do ponto de vista social, e também por não reconhecer o pertencimento que essas famílias têm com essa comunidade, com esse território. Então, foi tão injusto ao ponto de que tinham que pagar pela própria demolição das casas. Essa foi a decisão do juiz. Só para vocês terem uma ideia assim, do caos que eles estão vivendo com essa decisão. E aí, dada essa situação judicial, a OSC, que já atua no território, né, uma organização da sociedade civil que já atua no território, buscou alternativas, e uma dessas alternativas foi o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa do governo federal, que tem por objetivo a construção, eu não cheguei ainda não, que tem como objetivo a construção de unidades habitacionais, mas sendo entidades, pode deixar aí por muito tempo, pode. Sendo entidades, ele tira o foco da construção da habitação das construtoras e coloca nas mãos de entidades da sociedade civil, né? Então, esse entendimento do entidades é de que o morador ele tem o poder de decisão
sobre a construção do seu imóvel, né, da sua casa. Nesse caso, sendo uma situação de injustiça, nada melhor do que a gente pensar no morador como esse ponto inicial da construção. Então, a gente elaborou o plano de trabalho, pensando nessa perspectiva de que o morador é quem vai tomar a decisão sobre como ele vai morar e sobre a habitação dele, né? Então, a ideia é de uma construção de um plano. De um plano de... Meu Deus, esqueci a palavra. O que a gente vai fazer? O meu tic-tac também não estava funcionando. É um plano de reassentamento dessas famílias, né? Dada essa situação de que eles vão ser despejados. E aí, o edital do CAL, ele vem nessa perspectiva de garantir que esse processo de construção desse plano seja, de fato, participativo e que tenha um retorno financeiro para os profissionais que estão trabalhando nesse projeto, né? Tanto a arquitetura quanto a parte social, enfim, viabilizar essa questão. O edital do CAL, ele não viabiliza a construção, né? Então, nessa perspectiva, a gente está falando apenas do plano mesmo de reassentamento. Posso explicar do que é a ATIS, né? Pode passar agora. E aí, eu estou falando de ATIS aqui, vocês devem estar perguntando o que é a ATIS. A ATIS é uma lei federal que assegura projetos de arquitetura e engenharia, tanto projetos quanto obras, gratuitamente, né? Então, essa é uma lei federal que ela deveria ser institucionalizada pelos municípios, que é onde essa lei deveria funcionar, e ela tem esses princípios aí, né, que famílias de baixa renda, mensal até 3 salários mínimos, e residentes de ZEIS, que são zonas de interesse social. Então, ela está aí para garantir justiça, né, atender a população carente dentro dessas comunidades. Eu vou ficar em pé. Dentro da sua comunidade, garantindo o direito de moradia previsto na Constituição Federal. Também garante saúde, né? Uma das perspectivas da lei de ATIS é uma habitação com iluminação, ventilação adequada, tudo isso que a gente estuda na faculdade, do que é uma moradia digna. Segurança, seja ela a segurança de posse ou de localização, no caso de não construção em áreas de risco, respeitando as legislações urbanísticas. De economia, porque ela pretende, né, ela tem essa intenção de movimentar a comunidade nos serviços de mão de obra, que no caso é a autoconstrução, o meio ambiente, minimizando possíveis impactos, e regularização fundiária, né? Então, essa lei garante essas coisas. Aí agora eu vou passar a parte legal para a Vitória. Pronto, galera. Explicando mais do território. Tem um laserzinho disso aqui? Tem? Espera. Pronto. Gente, deu um spoiler aí para vocês. Explicando aqui mais sobre o território, para vocês conseguirem se situar, aqui é a comunidade de Cajueiros, mas não dá bem para localizar, mas são 2 comunidades aqui, Cajueiros e Exposição. Elas são divididas, quase a gente não consegue perceber, só realmente indo em território para a gente conseguir saber como essa divisão é feita. Mas meio que onde acaba o calçamento, começa a Exposição, e Cajueiros realmente tem vários cajus, por isso esse nome, né? E explicando do território, aqui na parte central, em laranja, a gente consegue ver a linha... Essa parte em laranja, a gente consegue ver a linha do trem, e essa parte branquinha foi um território que ele foi doado para uma família que ela tem um grande impacto na cidade de Ipu, e no nome da pessoa de Mateus, que ele possui várias terras, e ele doou uma dessas terras para poder atender o projeto do Minha Casa Minha Vida, entidades, em que essas pessoas elas vão ser relocadas para esse terreno. Então, elas ainda vão se manter no território onde elas nasceram, foram criadas, mas sendo relocadas para um local onde não vai ser afetado pela Transnordestina, né?
Aí, passando aqui. O primeiro momento que a gente teve com a comunidade foi uma mobilização e cadastramento das famílias, né? Essa mobilização, inicialmente, ela foi via Meet. Então, as pessoas que estavam presentes foi o pessoal da Semeação, que é a OSC, que está trabalhando junto com a gente, no nome da Neide, e também algumas pessoas da comunidade, que aqui a gente tem a Cláudia, na rede, maravilhosa, a Ednete e a Eveline, são pessoas maravilhosas, em que a gente teve a oportunidade de conhecer presencialmente, e o primeiro momento ele se deu via Meet, porque a gente ainda estava se apresentando para eles, explicando o que era o projeto. Então, a gente apresentou, explicou o que era o projeto, explicou o que eram as leis, explicou como seriam as etapas, que a gente ia estar mais presente, porque quando você entra em uma comunidade, você só não pode chegar lá e dizer, eu vou fazer isso, 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 e chegar lá impondo as coisas. Você sempre tem que, numa linguagem simples e numa linguagem acolhedora, dizer o que você vai fazer ali, se eles realmente têm interesse daquilo, e acolher as demandas deles, as deficiências deles, para não ser algo agressivo, ser algo que beneficie ambas as partes, né? Então, aqui já na segunda etapa, foi a primeira vez que a gente foi em território, em que a gente foi para fazer o levantamento, um voo de drone, né? Aqui o Manuel, para quem não conhece o Manuel, gente, foi responsável para fazer esse geoprocessamento, que eu acho que vocês não têm muito conhecimento dessa área, mas, gente, é maravilhoso, dei uma estudada. E a gente também explicou para a comunidade o que ia ser feito no dia, que a gente também ia conhecer o território, ia ver as casas, porque a gente tinha uma visão muito no computador, no QGIS ali, no máximo um street viewzinho, e nunca tinha vivido aquilo, vivenciado a comunidade. Então, a Ednete, a Cláudia, a Regilane foram com a gente apresentar as casas, apresentar o trecho. Está aqui a gente fazendo a caminhada, e a gente teve o benefício de levar chuva para Ipu. Foi a primeira chuva, só porque a gente ia fazer um voo de drone, então a gente foi na chuva mesmo, e o Manuel ficou de castigo, esperando a chuva passar para conseguir levantar o drone. Então a gente foi fazendo essa caminhada para explorar mesmo o território, ver as questões de drenagem, ver a topografia do terreno. Então, nada melhor do que fazer realmente andando, né, tendo experiência. E aqui vocês conseguem ver os rostinhos das pessoas. Aqui vocês conseguem ver a Cláudia, a Ednete, a Regilane. E aquele de branquinho ali é o Matheus, a pessoa que foi responsável por doar e fazer esse grande benefício para essa comunidade, né? E pode sim. A gente está falando do Matheus porque ele é a pessoa que está à frente, assim, na ONG, né, em relação à doação desse terreno. Mas, na verdade, esse terreno se trata de um espólio da família, então, assim, tem que ter um acordo de todos os herdeiros desse terreno. Então, não é uma condição apenas da figura do Matheus ali no projeto, mas como a família como um todo. Ela é um grande incentivador desse projeto, porque também viabiliza outras coisas. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, tem a possibilidade de compra de terreno. E se você já tem um terreno, você consegue aumentar o valor unitário da unidade. Você consegue aumentar o valor da unidade habitacional, né? Ali cerca de R$20 mil. Então, é um grande aumento construtivo nas unidades e é um benefício para a comunidade. Elas vão continuar num terreno próximo, onde elas já têm um vínculo. Então, esse terreno ele é super especial nesse sentido. E, enfim, tem um aumento no valor da unidade habitacional. E outra coisa é que, esse projeto, a gente está falando muito do Minha Casa Minha Vida aqui, esse plano, ele é um objeto de luta, um instrumento de luta. Nada disso que a gente está falando aqui está garantido e nem tem ainda a apropriação concreta dos moradores. A gente está muito no início do projeto.
É importante ressaltar isso, de que a gente precisa incentivar a participação deles, precisa que eles se apropriem desse objeto, desse instrumento que vai ser esse plano, eles coloquem debaixo do braço e vão atrás das próprias lutas, das próprias demandas. A gente, como arquiteto urbanista, a gente não vai conseguir garantir que as políticas públicas funcionem. Então, esse objeto é para isso. Então, a gente consegue compreender que a gente tem um limite ali enquanto profissional, enquanto OSC, enquanto, enfim. Posteriormente, essa demanda é deles. Eles que vão ter que se apropriar desse plano. Posteriormente, quando ele for concluído, a gente vai eles, mas é deles, né? Não é nosso. A gente está aqui falando deles, mas por uma questão de logística, eles não estão aqui, mas deveriam estar no nosso lugar e falando sobre isso, se apropriando desse projeto que é tão especial. E eu espero muito que alguns dos alunos, eu acho que são 3, né? 3 alunos, 4, 3? 3 alunos venham participar desse projeto com a gente, venham nos apoiar com tudo que puder, e os professores também, a gente está bem alinhado assim, na perspectiva do projeto. Só explicando mais um pouco, galera. Eu não me apresentei direito, meu nome é Vitória, né? Fiquei tão ansiosa que nem apresentei direito. Sou recém... Nem deu tempo de sentir saudade ainda de mim, gente. Eu acabei de me formar, acabei de apresentar meu TCC. Fui muito ativa durante a minha faculdade inteira. Eu acho que muita gente me conheceu aqui porque eu estava enfiada em tudo que é canto. E continuo. Mas explicando sobre essa oportunidade que vai ter, né? Que vão ser abertas 3 vagas de estágio envolvendo esse projeto. Que se você tem essa vontade de trabalhar com comunidade, de trabalhar com urbanismo, de conhecer um pouco mais dessa área, porque às vezes na faculdade, vocês acham que 5 anos é muito, mas 5 anos, gente, não é nada. Tipo, se você não vive a faculdade, gente, o mercado é muito boom, entendeu? Então, vivam muito a faculdade, que é um dos melhores momentos que vocês vão poder ter. Até me emocionando. Mas, continuando, participem, se engajem, e fica o convite, tanto meu como da Yara, para participar. A gente vai acolher vocês, orientar no que for possível, né? Ensinar vocês coisas novas, porque, tipo, no meu estágio, eu aprendi muitas coisas que, inclusive, apliquei nesse projeto, foram na oportunidade de estágio que eu tive. Então, se você tem estágio obrigatório pendente, ou tem interesse de explorar essa área, é uma oportunidade ótima para vocês. É isso, gente. Venham com a gente. Só para encerrar, então, acho que esses eventos têm sido uma oportunidade muito rica de... Assim, eu estou falando só para encerrar, mas vou fazer minha fala ainda, viu, gente? Vocês fiquem só mais um pouquinho. Inclusive, se precisar segurar, eu estou aqui com um livro que vai ser sorteado. Todo mundo fazendo a publi, eu tenho que fazer a minha também, né? Esse livro aqui vai ser sorteado, então, por favor, fica até o final. Mas, assim, fazendo um breve relato pessoal, esses eventos têm sido uma oportunidade de ver que, no final das contas, a gente não sabe de nada. A gente faz essas trocas, a gente conhece pessoas, a gente vê outros pontos de vista, e eu acho que a riqueza está muito mais nessa troca do que, de fato, nesse ponto de vista isolado. Então, realizar esses eventos tem sido uma oportunidade de reforçar para mim o quanto é importante que esses diálogos aconteçam. Acho que é muito importante para vocês, alunos, também verem ex-alunos da Uninta, trilhando esses caminhos e vendo outras possibilidades, outras perspectivas, né? Parece que está tudo meio engatado, né? A Liv fala dos estágios, aí, ó, 3 vagas de estágio, gente, sério. Parece que é tudo pensado. E é engraçado porque a viagem desse ano é para Minas, e essa pesquisa que ela foi feita durante o meu mestrado na UFMG, e ele passou pelo mesmo edital, assim, não o mesmo, mas o mesmo conjunto de editais que o projeto de vocês passou e está sendo concretizado agora. Pode deixar nesse segundo slide, por gentileza. E, como eu disse, é um projeto que envolve muitas organizações. Eu queria começar só destacando, né, que foi um patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui do Ceará. A realização foi dentro do grupo de estudos onde eu faço parte, né, o grupo de pesquisas que se chama Praxis. Então, quem quiser consultar
esse livro, né? Ele tem a versão física, mas ele tem a versão em e-book, então pelo QR Code aí, acho que dá para pegar direitinho. Se alguém quiser depois o site direitinho, pode falar comigo também, caso queira consultar online. E eu queria, né, agradecer ao NINTA, queria agradecer também CNPq, NPGAU, FMG, a Universidade de San Diego, enfim, uma série de instituições, o UFC também, pelas quais eu passei, que foram cruciais na concretização desse livro, e que eu não poderia deixar de agradecer. Então, inicio agradecendo essas pessoas e essas instituições. E pode passar, por gentileza. A apresentação começa com uma reflexão que, para pensar a moradia, né, para pensar a moradia popular, e aí eu acho que a gente poderia até tirar esse popular, para pensar a moradia é preciso, antes de tudo, conhecê-la. E Yara, Vitória e Tião trouxeram aqui falas que nos mostram que não é um conhecer relativo à espessura das paredes, ou à espessura da linha que você vai representar, ou como você vai fazer um corte, ou se o render vai ser muito bonito. Não é esse tipo de conhecimento. É um conhecimento que diz respeito também a você se colocar no lugar, ou você permitir que as pessoas que de fato estão naquele lugar possam tomar decisões para que a moradia se torne esse lugar de diálogo, como está sendo aqui, e como a gente está percebendo que está sendo tão importante e tão valioso. Então, acho que o grande motivador da fala é isso, assim, que para a gente pensar a moradia, e nós, arquitetos, pessoas que anseiam ser arquitetos no futuro, a gente precisa se colocar nesse lugar de que a gente não sabe, né? Que a gente precisa primeiro conhecer para daí fazer, e sempre tem um pouco mais que a gente pode conhecer. Vou ver se o passador... deu certo. E falando um pouco de mim, né, sobre esses processos, idas e vindas, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de destacar nessa fala. A primeira é que sempre eu gostei muito do campo da moradia popular. Sempre me brilhou os olhos, mas nunca fez muito parte do meu campo profissional, como está sendo o de vocês agora, né? E eu acho isso super importante de ser destacado, porque é um ramo muito difícil de atuar. Acho que a gente tem que trazer esse ponto. Assim, é um ramo onde tem muitas dificuldades, onde você consegue recurso para fazer o plano, mas não consegue o recurso para construir as casas, e as pessoas têm que procurar editais e procurar lutas, às vezes fazer amizade com um político para conseguir viabilizar. Então, é um campo repleto de lutas, e acho que é importante que a gente fale nesse âmbito um pouco mais complexo, né? Um pouco mais cheio de agentes do que outros campos da arquitetura são. Mas sempre foi algo que eu me interessei muito, e me acompanhou, por exemplo, foi o tema que eu tratei no TCC, e aí eu fiz a especialização, e também foi o tema que eu estudei, até que deu um estralinho de que talvez eu não consiga, pelos percursos que foram feitos, né, pela própria vida, assim, enfim, quando o boleto passa por debaixo da porta e a gente precisa pagar, a gente vai procurar onde a gente consegue se sustentar, e, enfim, meus caminhos têm ido por outros rumos, mas acho que foi importante ver a universidade como esse lugar de realização de sonhos. A universidade como esse lugar muito privilegiado, onde a gente pode escolher o tema que a gente gosta para trabalhar. E isso é algo muito importante de ser destacado, porque não é em todo o âmbito que a gente consegue, né? Então, eu queria começar enaltecendo a universidade e esse potencial de a gente se direcionar para aquilo que a gente acredita, e a moradia popular é o que eu acredito. E um outro ponto que eu queria destacar sobre a minha pesquisa é que sempre eu pensei que não adiantava eu pesquisar se aquilo não tivesse um rebatimento prático, porque senão era só papel. Então, era muito importante para mim, e isso não é de forma nenhuma questionando outras pesquisas, mas trazendo essa perspectiva muito pessoal minha, de que a minha pesquisa tivesse, de certa forma, uma contribuição no campo das práticas mesmo, que fosse algo que eu me dedicasse ali um tempo estudando, e que alguma pessoa pudesse utilizar, ou eu mesma pudesse utilizar, e aquilo pudesse ser incorporado em um projeto, ou em uma organização de interesse social, enfim, uma organização não governamental, perdão, estou trocando a sigla já. Então, eu acho que eu parti dessas duas ideias. Pode deixar aqui que o passador está funcionando. Parti um pouco dessas duas ideias, assim, de que a moradia popular era o campo que me brilhava os olhos, e que bom que a universidade é um âmbito onde eu posso estudar, e que não adiantaria pesquisar se eu não pudesse pensar em algo que tivesse um retorno prático.
E aí eu começo com essa frase, que é do John Abraken, que é um holandês, que na década de 60 desenvolveu uma teoria que ela tem rebatimentos até hoje, que se chama teoria dos suportes, que foi uma base da minha dissertação, né? Essa pesquisa foi minha dissertação. E ele fala que moradias não podem ser produtos de designers, mas moradias podem ser o resultado de pessoas comuns tomando decisões sobre coisas feitas por especialistas. E quem, ao fazê-lo, cria. Então, nós, arquitetos, somos responsáveis e grandes feitores dessas casas. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer nosso papel como instrumento mesmo, como parte do processo e não como fim. E que cabe aos moradores, né? Eles são que moram. Tião mora na casa dele, quando a enchente veio lá, era a casa dele que estava derrubada, não tinha um arquiteto lá. Ei, peraí, Tião, que eu vou segurar a parede aqui contigo. E eu acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de intermediário e não de fim. E eu acho que, pelo menos assim, a percepção, né, a leitura que eu faço hoje da nossa prática é que existe um afastamento muito claro entre nós, arquitetos, né, técnicos, pessoas que, de certa forma, têm um aparato técnico ali, uma formação, engenheiros, enfim, e os autoconstrutores, né, que são as pessoas que, ao nosso ver, né, e aí é um conceito que vem do Praxis, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Os autoconstrutores são pessoas que a gente entende que eles decidem sobre a própria moradia. Então, não quer dizer necessariamente que eles vão pegar o tijolo por tijolo e construir, mas eles podem juntar a família dali no mutirão e fazer, como era comum ali na década de 70, 60, na periferia. Ou a gente pode estar falando de uma pessoa que tem um amigo mestre de obras e contrata ele para fazer a casa dele. O ponto é que a gente está falando aqui de decisão. O autoconstrutor é a pessoa que, não amparada por um técnico, decide e constrói, a partir das suas decisões, a sua própria casa. E eu parto dessa percepção de que tem um distanciamento muito evidente, né? E isso não é uma percepção aleatória minha, assim, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. A gente, nas últimas pesquisas, tem percebido que mais de 80% das moradias são feitas sem arquitetos ou engenheiros. Ou seja, no final das contas, a gente não tem uma participação significativa a ponto de se mostrar indispensável nas construções. Na verdade, o que se tem visto é que as pessoas têm se virado sem a gente, em termos quantitativos, assim, muito significativos, né? A gente está falando que a gente contribui em 20% do espaço construído. E aí, a pesquisa parte um pouco de tentar ler o autoconstrutor como esse agente principal. Afinal, ele decide e constrói sua própria casa, ele é o morador, de fato, ele é o protagonista disso tudo aqui. E o que se percebe, e isso vem muito da pesquisa do Abraken, é que, na verdade, não a pesquisa do Abraken, né, mas na realidade brasileira, perdão, ele aciona, né? Ele decide e aí ele pode escolher chamar essas pessoas para fazer parte da sua casa, né? Para ajudar na construção. E a gente está falando do trabalhador da construção, do loteador, do proprietário de depósito, do financiador. Cada um, né, contribui através de mão de obra, terreno, materiais, recursos para essa moradia autoconstruída. E nesse cenário de que 80%, né, é feito sem arquiteto, eita, agora não está passando. Ah, obrigada. O Estado, muitas vezes, age por ausência ou omissão, e aí é quando, por exemplo, por falta de moradia, a pessoa precisa construir sua casa, porque é a alternativa que ela tem, ou, às vezes, por presença, e aí, por presença, a gente destaca tanto medidas de repressão, e aí, olha o exemplo que a gente tem aqui da Transnordestina, de pessoas que estão ali há 30 anos, né, teoricamente, deveriam ter um tratamento ali diferente. Eu entendo que a gente está falando de uma área de faixa de domínio, mas será que não poderia pensar no reassentamento dessas pessoas? Essas pessoas vão ter que demolir suas casas e construir outras se elas estão há 30 anos lá. Então, é uma demonstração de que existe muita violência sobre essas pessoas. E, às vezes, né, o Estado também pode atuar por presença através da construção de grandes conjuntos habitacionais, né, ou através, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida Entidades, programas públicos que se propõem a construir habitação de interesse social. E o arquiteto e urbanista, com raras exceções, ele é ausente no campo. Não porque ele queira, mas porque ele não está presente, e não estando presente, as pessoas constroem sem ele. E aí, o questionamento um pouco é, como é, então,
que a gente aqui, um monte de estudantes de arquitetura, um monte de arquiteto, como é que a gente pode contribuir enquanto arquitetos técnicos num campo que nunca foi nosso. Então, a gente vai chegar lá e vai dar as respostas. Olha, você construiu a vida toda da sua casa por sua conta, mas você fez errado. Deixa eu te mostrar como é que faz certo. Será que a saída seria um pouco por esse caminho? E o que a gente defende é que isso não faz o menor sentido, né? A resposta não está com a gente, a resposta está com essas pessoas. E que o nosso papel é muito mais de, primeiro, conhecer, primeiro dar um passinho para trás e tentar conhecer, para daí, então, propor. E na pesquisa, em específico, tinha uma tentativa de conciliar 3 dimensões. A primeira era do morador, esse protagonista que eu estou mencionando, uma abordagem e o técnico. O morador, o autoconstrutor, a abordagem se chama arquitetura aberta e o técnico aqui é um assessor, né? Um assessor técnico. E aí, só para a gente balizar aqui e construir essa base de conceitos, né, para vocês entenderem como é que a gente tem pensado. O autoconstrutor, ele é esse sujeito que conduz autonomamente um processo de decisão sobre a própria moradia, né? Então, como eu estava falando, ele decide e constrói a sua moradia. A arquitetura aberta, ela é uma abordagem que deriva da teoria dos suportes, do Abraken, que eu mencionei mais cedo, e ela, vou ler aqui, ela é uma abordagem teórico-metodológico-propositiva, né? Então, assim, não é só uma teoria, ela é algo que realmente tem um desdobramento prático. E ela busca conciliar as decisões dos diferentes agentes a partir da teoria dos suportes. E eu acho que é importante destacar isso, né? Essa conciliação dos diferentes agentes. A gente está falando aqui de diálogo, a gente está falando de que os agentes, seja o morador, seja o loteador, seja o técnico, seja o cara das instalações, enfim, quem quer que seja, ele tem sua participação aí no processo, cada um em seu momento. E aí, um morador decidir muito é prejudicial, mas um arquiteto decidir muito também é prejudicial, porque ele está tirando ali outros agentes. Então, é um pouco tentar entender como é que esse equilíbrio poderia acontecer. E o assessor técnico é entender, né, que esses profissionais, e que legal que a Yara e a Vitória puderam trazer um pouco esse lugar, esses profissionais passam por diversos desafios e questões, então a gente deveria considerar também essas pessoas que estão no campo, né, na prática. Pode passar? Às vezes ele passa, às vezes... Pronto. E aí esse foi um pouco o caminho que a pesquisa fez. Aquela primeira ali sou eu, aquele bonequinho. E o que eu fiz, né, durante o processo, e aí eu não fiz sozinha, fiz dentro do Praxis, e destaco que a orientação da Denise Morado, que tem um trabalho super relevante nesse tema, a gente se dedicou a ver 3 meios de ter contato com esses projetos. Então, para a gente era importante ter referências de projetos, ter referências bibliográficas, né, teorias, enfim, autores que tratam do tema e entrevistas. E aí as referências de projeto e as referências bibliográficas nos ajudaram a entender um pouco sobre a arquitetura aberta, né, um campo muito documentado, então não tinha por que a gente ir a campo, as pessoas já tinham muitos textos a respeito. A moradia popular autoconstruída, ela era entendida tanto a partir dos autores que se dedicam a estudar o tema desde a década de 60, como também pelas entrevistas. Então, na época, a gente visitava muito o aglomerado da Serra, que é uma das favelas mais significativas, assim, de maior porte de Belo Horizonte. E as entrevistas também foram feitas com assessores técnicos. Na época, a gente entrevistou assessores de diversas regiões e nossa intenção era transformar isso tudo, né, a arquitetura aberta, a moradia popular autoconstruída e as assessorias técnicas em estratégias. Então, a nossa intenção era fazer o estudo e entender como esses sujeitos atuam, seja através de referências de projetos, seja através de estratégias que a gente chamava de norteadoras. Isso tudo permitiu que 3 coisas tão diferentes, né, a autoconstrução, uma teoria estrangeira, que é a arquitetura aberta, e o trabalho das assessorias, fosse possível de ser consolidado, né, sistematizado numa base comum. Então, a gente chega nesse quadro sistematizado que se chama Estratégias para uma Arquitetura Suporte para a Moradia Popular. E aí, a partir desse quadro, a gente elencou, e aí por isso que tem um retângulo azul, a gente destacou que faria mais sentido de ser detalhado,
que são as estratégias mais caras e as que demoram mais a mudar. Ou seja, a gente detalharia aquilo que faria mais sentido que o arquiteto focasse, porque o que for mais barato e o que mudar com mais frequência, né, o que as pessoas puderem decidir mais conforme o que elas precisam, isso vai ser mais barato, a gente poderia deixar a cargo dessas pessoas. E aí a gente faz todo um detalhamento, né, explicando. E aí, esse é um livro que a gente tentou fazer de forma muito ilustrada, muito detalhada, e aqui traz a linha do tempo, essa foi toda a bibliografia consultada, direto ou indiretamente, o aparato normativo, né, as leis que existem sobre o tema, as gestões, os governos, para entender, numa linha temporal maior, né, não só atual, mas desde antes, desde a década de 60, o que é que se falava sobre o tema e o que é que se sabe. Pode passar, por favor. E isso derivou no que eu estou falando do quadro de estratégias, né, que são estratégias tanto construtivas, que são essas, né, um pé direito alto, um piso elevado, uma concentração de áreas de instalações. Então, são decisões construtivas que lhe ajudam a fazer o que a gente chama de arquitetura suporte, ou estratégias norteadoras, que não são exatamente construtivas, mas que eram importantes de ser consideradas porque elas diziam respeito ali às pessoas que estavam envolvidas no processo. Então, por exemplo, para um profissional é muito importante garantir, né, assegurar a responsabilidade técnica. Isso não é uma questão construtiva, mas é fundamental que ela seja considerada, e uma remuneração adequada também, é um outro ponto que não é construtivo, mas é fundamental. Enquanto para os moradores é muito importante a segurança da posse, isso não é uma estratégia construtiva, mas é norteadora. Então, entender essas estratégias um pouco mais em uma complexidade um pouco maior, digamos assim. E aí, esse é o conceito da arquitetura suporte, é uma ideia que se complementa, né? E aí eu vou passar aqui. E o que a arquitetura suporte propõe é um suporte habitável, seguro e flexível, a partir do qual os moradores possam decidir conforme suas preferências, necessidades e disposições. Em suma, o que a gente está querendo dizer com isso é que se a gente focar numa base mínima, mas de qualidade, que seja flexível e atenda parâmetros de habitabilidade, que ela atenda também parâmetros de segurança, o morador pode chegar ali e tomar suas decisões, dividir o espaço, repensar, fazer ali conforme o que ele prefere, conforme o que o dinheiro dá, isso de forma segura e, de certa forma, independente, né? Os arquitetos têm sua contribuição, mas eles dão uns passinhos para trás para que o morador dê os seus para frente e tome suas decisões. E aí, isso aqui é uma frase que passa um pouco pelo meio do livro, que é de um argentino, Vitor Saúl Pelli, que ele fala: remontar a resposta às raízes do ato de projetar, onde há de se fazer, pela primeira vez, outra vez, todas as perguntas. Eu acho que isso fala um pouco sobre essa ideia da pesquisa como prática, né? Então, o projeto, ele se torna esse lugar não final. A gente faz o projeto para voltar e se questionar de novo se aquilo está fazendo sentido, se aquilo pode ser repensado. E aí a gente entra no segundo volume do livro, está acabando, viu, gente? Estou terminando aqui, mas acho importante destacar, né, que esse livro é dividido em 2 volumes. O primeiro traz toda essa parte teórica que eu detalhei, e o segundo traz as estratégias em si. A ideia é que o primeiro dê os subsídios para que a pessoa entenda a lógica, e que o segundo seja um instrumento de consulta, onde ela pode usar mesmo de forma mais objetiva, não é tanto de leitura, né, mas consultar mesmo, estou pensando em fazer tal coisa, será que faz sentido? Será que isso aqui faz sentido para o meu projeto? Enfim. Então, é um livro super ilustrado, a gente buscou detalhar como é a estratégia, o que é que tem que prestar atenção, por que pode ser bom, por que não pode. E, ao final, também, o segundo volume traz um conjunto de referências de projeto, que aí são projetos em todo o mundo, né, que podem servir de referências e que são estudos de caso da abordagem que a gente traz e que, de certa forma, trazem algumas das estratégias que a gente representou. E aí, para terminar, eu não falei sobre isso, mas é muito simbólico estar aqui hoje. Eu sou sobralense, então estar aqui na Casa da Cultura é uma honra.
E teve uma música que marcou muito ao longo do processo, que achei por acaso, mas que é do Belchior, então não poderia deixar de trazê-la aqui hoje. Vou passar aqui só para ver se... Pronto. Que o Belchior fala, né? Fique você com essa mente positiva. E positiva a gente está falando aqui de científica, né? Essa mente positivista, cientificista, porque o que eu quero é essa voz ativa. Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa, você sabe bem, conheço o meu lugar. Então, a gente conclui com essa ideia de que nós, assim, no final das contas, a gente tem que estar, de fato, focado em quem conhece o seu próprio lugar, né? Seus moradores, as pessoas que estão ali vivendo o espaço. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Uma 46. Ixi, Maria. Tião, conta aí um número. 1:46. 27. É... Gente, estão me dando moral aqui para poder encerrar o evento, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que dedicou seu tempo. Muito, muito obrigada a todos que vieram. E um bom semestre para vocês. Tudo de bom. Ó, pessoal, vai ter uma foto, todo mundo ali fora. Aqui fora. Pronto.